O que a Bíblia nos diz sobre Ismael? Ele foi o primeiro filho de Abraão. Deus havia feito uma promessa a Abraão de que um dia ele teria um filho e se tornaria o ancestral de muitas nações. Essa promessa está registrada em Gênesis, capítulo 15. Mas com o passar do tempo, Abraão e sua esposa Sara ainda não tinham filhos. Sara não conseguia conceber e eles começaram a questionar como a promessa de Deus se cumpriria. Em Gênesis 16, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia Agar. Naquela época, era comum que uma esposa desse sua serva ao marido para que ele tivesse filhos em nome dela. Algo que também acontece mais tarde na história da família de Jacó. Nessas situações, o filho seria legalmente considerado da esposa. Era, de certa forma, uma forma primitiva de barriga de aluguel. Abraão e Sara provavelmente viam isso como uma solução, mas acabou gerando conflitos. Agar ficou grávida do filho de Abraão. Depois que Agar percebeu que estava esperando um filho, começou a desprezar Sara. Sentindo-se ofendida, Sara foi reclamar com Abraão. Abraão disse a ela para lidar com a situação como achasse melhor. Então, Sara começou a tratar Agar de maneira dura e Agar acabou fugindo. O nome Ismael. O nome Ismael significa Deus ouve ou que Deus ouça. De acordo com Gênesis 16, Sara não conseguia ter filhos. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar e disse a Abraão: "O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e tenha um filho com minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela." Abraão concordou com o pedido. Depois de viverem em Canaã por 10 anos, Sara deu Agar a Abraão como esposa. Ele teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar percebeu que estava grávida, começou a tratar Sara com desprezo. Sara procurou Abraão e disse: "Isso é culpa sua. Eu dei minha serva a você e agora que ela está grávida, ela me trata com desrespeito. Que Deus julgue entre nós." Abraão respondeu: "Ela é sua serva. Faça com ela o que achar certo." Então, Sara começou a tratar Agar com dureza e Agar acabou fugindo. Enquanto estava no deserto, perto de uma fonte no caminho de Sur, o anjo do Senhor a encontrou. Ele perguntou: "Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde vai?" Ela respondeu: "Estou fugindo da minha senhora, Sara." O anjo disse a ela: "Volte para sua senhora e seja humilde diante dela." Em seguida, ele acrescentou: "Multiplicarei muito os seus descendentes. Serão tantos que ninguém poderá contá-los." O anjo continuou: "Você está grávida e dará à luz um filho. Você o chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento." O anjo também disse: "Ele será um homem indomável. Estará em conflito com muitos, e muitos estarão em conflito com ele. Ele viverá perto de todos os seus parentes." Agar então deu um nome ao Senhor que lhe havia falado, dizendo: "Tu és o Deus que me vê", porque sentiu que havia visto aquele que a observa. A fonte foi chamada de Beer-lahai-roi, localizada entre Cádiz e Berede. Mais tarde, Agar deu à luz um filho para Abraão, e ele o chamou de Ismael. Naquele tempo, Abraão tinha 86 anos. Naqueles dias, não era incomum que uma mulher que não podia ter filhos desse sua serva ao marido para que a linhagem da família continuasse. A responsabilidade de criar os filhos deveria recair sobre a esposa, não sobre a serva. Sara, por não poder ter filhos, arranjou para que Agar tivesse um filho em seu lugar. E, por costume, Ismael foi considerado filho de Sara. No entanto, isso não explica completamente por que Sara, mais tarde, tratou Agar com dureza. A infância de Ismael. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos e vivia perto de Hebron. Gênesis 16:16. Naquele tempo, Abraão havia se estabelecido entre os carvalhos de Manre, perto de Hebron, e construído ali um altar ao Senhor. Gênesis 13:18.
Agar, mãe de Ismael, era egípcia e em um momento de desespero, Deus se manifestou a ela. Quando Ismael completou 13 anos, Deus fez uma aliança com Abraão. Este acordo exigia que todos os homens de sua casa fossem circuncidados, Gênesis 17:1. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Todo-Poderoso, viva diante de mim com integridade. Anos depois, quando Isaque nasceu e foi desmamado, Agar e Ismael foram enviados embora. Eles vagaram pelo deserto perto de Berseba. À beira da morte por falta de água, Deus ouviu o choro de Ismael e providenciou uma fonte para eles. Ismael continuou a viver no deserto, especialmente na região de Parã, sob os cuidados de Deus. Ali, ele se tornou habilidoso com o arco. Mais tarde, casou-se com uma mulher egípcia, o que estava de acordo com as origens de sua mãe e a proximidade geográfica com o Egito. Mesmo após ser expulso, Ismael permaneceu conectado à sua família. Ele estava presente quando Abraão faleceu, ajudando Isaque a enterrar o pai. Gênesis 25:9 menciona que Isaque e Ismael sepultaram Abraão na caverna de Macpela, localizada perto de Manre, em um terreno que havia sido comprado de Efron, o hitita. Gênesis 28:9 relata que Esaú, em busca de uma nova esposa, foi até Ismael e se casou com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote, acrescentando-a às suas outras esposas. Ismael viveu 137 anos antes de falecer e se reunir com seu povo. As palavras de Deus sobre Ismael. Deus descreveu Ismael como um jumento selvagem, um símbolo de uma vida livre e errante, sugerindo seu futuro como um nômade do deserto. Quem deu liberdade ao jumento selvagem? Quem soltou o onagro? Ele vive em lugares secos e vazios, longe das cidades e das pessoas. Não dá atenção ao barulho das ruas, nem obedece às ordens de quem tenta controlá-lo. Ele vaga livremente pelas montanhas, sempre em busca de algo verde para comer. Devido a essa natureza selvagem, ele sempre viveria de maneira diferente de seus parentes mais estabelecidos. Mas Deus lhe deu um propósito especial, ainda que fora da promessa principal. Ismael foi abençoado por Deus para se tornar uma nação poderosa, organizada de maneira semelhante a Israel, com 12 tribos. Mas, ao contrário de Israel, seu caminho não incluía um papel direto na aliança. Isso é explicado em Gênesis 17:20-21. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Todo-Poderoso. Viva de uma maneira que me honre e farei uma aliança profunda com você. Multiplicarei muito a sua família. Abraão se curvou e Deus continuou: Esta é a minha promessa para você. Você se tornará o ancestral de muitas nações. De agora em diante, seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque eu o fiz pai de muitas nações. Sua família se tornará muito numerosa. Alguns de seus descendentes serão reis. Esta promessa que faço com você será eterna. Ela será transmitida através da sua família, geração após geração. Eu serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Também darei à sua família toda a terra de Canaã, embora você viva lá como estrangeiro. Ela pertencerá à sua família para sempre, e eu sempre serei o Deus deles. Então Deus disse a Abraão: Você deve guardar esta promessa, e assim devem fazer seus filhos e os filhos deles depois deles. Esta é a aliança que estou fazendo com você e sua família. Todo menino entre vocês deve ser circuncidado. Este ato será um sinal físico da promessa entre nós. A partir dos 8 dias de vida, todo homem da sua família deve passar por isso, seja seu próprio filho ou alguém nascido em sua casa, mesmo que tenha sido comprado e não seja seu parente de sangue. Esta marca no seu corpo será um símbolo permanente do nosso acordo.
Qualquer homem que não for circuncidado não será mais considerado parte do meu povo. Ele terá quebrado a aliança. Deus então disse a Abraão: quanto à sua esposa, você deve parar de chamá-la de Sarai. De agora em diante o nome dela será Sara. Eu a abençoarei, e ela lhe dará um filho. Eu a abençoarei ainda mais, e ela se tornará mãe de muitas nações. Reis virão da sua linhagem. Abraão se curvou sorrindo para si mesmo em descrença. Ele pensou: pode um homem de 100 anos realmente ter um filho? Pode Sara, aos 90 anos, se tornar mãe? Então ele disse a Deus: espero que Ismael possa viver sob o seu cuidado. Mas Deus respondeu: não, Sara lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu farei a minha aliança eterna com ele e com a família dele no futuro. Mas ouvi o seu pedido sobre Ismael. Eu o abençoarei também. Ele terá muitos descendentes, e sua família se tornará um grande povo. Ismael será o pai de 12 líderes, e farei com que o povo dele se torne uma grande nação. Mas a minha promessa especial passará por Isaque, o filho que Sara terá para você nesta mesma época, no próximo ano. Depois de dizer isso, Deus terminou de falar e deixou Abraão. Imediatamente, Abraão reuniu seu filho Ismael, todos os homens nascidos em sua casa e todos os que havia comprado. Naquele mesmo dia, exatamente como Deus havia ordenado, Abraão fez com que todos eles fossem circuncidados. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael tinha 13. Naquele mesmo dia, Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados, juntamente com todos os outros homens de sua casa, fossem eles nascidos ali ou comprados de estrangeiros. Este momento mostra a diferença entre fazer parte de uma grande nação e realmente participar da aliança. Ambos são importantes, mas não são a mesma coisa. Deus repete a promessa de grandeza nacional mais tarde, em Gênesis 21, versículos 13 e 18. Em Gênesis 21, 13, Deus diz: também farei uma nação do filho da serva, porque ele é seu filho. E no versículo 18, levante-se, ajude o menino e segure a mão dele. Eu farei dele uma grande nação. Mas Gênesis 17, 22 a 27 deixa claro que a aliança vai além da circuncisão. Embora a circuncisão fosse um sinal do acordo, não era o acordo em si. Ismael foi circuncidado, exatamente como Deus havia instruído. Mas não era o filho por meio do qual a aliança continuaria. Gênesis 17:10 explica: esta é a aliança que faço com você e seus descendentes. Todo homem deve ser circuncidado. No entanto, ser circuncidado não colocava automaticamente alguém dentro da promessa mais profunda que Deus fez com Abraão e Isaque. Abraão acreditava que Ismael era o filho prometido por Deus. Então, quando Deus lhe disse que Sara também teria um filho, Abraão não entendia por que Ismael não poderia ser aquele que carregaria o legado. Em Gênesis 17:17, Abraão disse a Deus: se ao menos Ismael pudesse viver sob a tua bênção. Mesmo depois que Isaque nasceu, Abraão continuou cuidando de Ismael e ficou profundamente abalado quando Sara quis que ele fosse embora. Sara, no entanto, via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família. Ela não queria que ele crescesse ao lado de seu filho. Em Gênesis 21, o Senhor cumpriu sua palavra a Sara. Ela engravidou e deu a Abraão um filho, como Deus havia prometido. Abraão deu ao menino o nome de Isaque, o filho que Sara lhe dera em sua velhice. Quando Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, obedecendo ao comando de Deus. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara disse: Deus me trouxe alegria, e todos os que ouvirem isso vão se alegrar comigo. Quem teria imaginado que eu estaria amamentando um filho nesta idade? No entanto, aqui estou, dando um filho a Abraão em sua velhice. Isaque cresceu, e quando foi desmamado,
Abraão organizou uma grande festa para celebrar. Mas durante a festa, Sara viu o filho de Agar, nascido de Abraão por meio da serva egípcia, zombando. Aquilo foi o limite para ela. Ela disse a Abraão: mande embora essa serva e o filho dela. O filho dela não compartilhará a herança com meu filho Isaque. Abraão ficou muito abalado com isso. Afinal, Ismael ainda era seu filho. Mas Deus falou com Abraão e disse: não se preocupe com o menino ou com a serva. Faça o que Sara diz, pois é por meio de Isaque que sua linhagem será conhecida. Mas não se preocupe, também farei uma nação do filho da serva, porque ele é seu filho. Então Abraão se levantou cedo na manhã seguinte. Preparou um pouco de comida e um recipiente de água, entregou-os a Agar e colocou os suprimentos em seu ombro. Ele também lhe entregou o menino e os enviou embora. Agar partiu e vagou pelo deserto de Berseba. Logo a água acabou. Ela colocou o menino debaixo de um pequeno arbusto e se sentou a uma certa distância, pensando: não posso suportar vê-lo morrer. Ela se sentou e começou a chorar, mas Deus ouviu a voz do menino e um anjo chamou Agar do céu, dizendo: o que houve, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino onde ele está. Levante-se, ajude-o a se levantar e segure a mão dele. Eu farei dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi até lá, encheu o recipiente com água e deu ao menino para beber. Deus permaneceu com o menino enquanto ele crescia. Ele viveu no deserto e se tornou um arqueiro habilidoso. Fez sua casa no deserto de Parã, e Agar encontrou para ele uma esposa do Egito. Mais tarde, Abimeleque e seu comandante do exército, Ficol, vieram a Abraão e disseram: sabemos que Deus está com você em tudo o que faz. Prometa-me agora, em nome de Deus, que você não enganará a mim ou aos meus descendentes. Trate a mim e a esta terra onde você vive com a mesma bondade com que eu o tratei. Abraão concordou e disse: eu prometo. Mas então ele confrontou Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque respondeu: eu não tinha ideia de que isso havia acontecido. Você não me contou e eu não tinha ouvido nada sobre isso até agora. Para resolver a questão, Abraão pegou algumas ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. Os dois homens fizeram um acordo. Em seguida, Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou: o que significam essas 7 cordeiras que estão separadas das outras? Abraão respondeu: você aceitará essas cordeiras de mim como prova de que fui eu quem cavou este poço. Por causa disso, o lugar foi chamado de Berseba, que significa Poço do Juramento, pois foi ali que eles fizeram sua promessa. Após o acordo, Abimeleque e seu comandante do exército, Ficol, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamareira em Berseba e orou ao Senhor ali, chamando-o de Deus Eterno. Abraão permaneceu naquela região por muito tempo. Agora, a exigência de Sara de mandar embora a serva e seu filho era altamente incomum para aquela época. De acordo com os costumes do período, os filhos das servas podiam perder seu status, mas era raro e extremo que fossem completamente expulsos, especialmente sem um motivo sério. A relutância de Abraão em aceitar o pedido de Sara e o fato de ele ter agido apenas porque Deus lhe disse, mostra que essa ação não seguia as práticas normais da época. Isso também levanta a questão: Ismael fez algo que realmente ameaçava Isaque? Ou era simplesmente sua presença que fazia Sara sentir que a posição de Isaque estava em perigo? Esse debate gira em torno da palavra Metzekek, usada em Gênesis 21:9, onde diz que Sara viu o filho de Agar, nascido para Abraão, rindo ou zombando. O significado exato dessa palavra levou a diferentes interpretações.
Alguns acreditam que a palavra usada para descrever o comportamento de Ismael, Mesequec, significa que ele estava zombando de Isaque. Outros pensam que significa apenas que ele estava brincando com ele. Na verdade, no Antigo Testamento, não está claro se a palavra alguma vez significou realmente insultar ou ridicularizar alguém. Por exemplo, em Juízes 16 e 25 diz: quando o povo estava alegre, chamaram Sansão para diverti-los. Então, ele foi trazido da prisão para se apresentar e o colocaram entre as colunas. Da mesma forma, a preocupação de Sara pode não ter sido com algo específico que Ismael fez, mas sim com o fato de que ele poderia desafiar a posição de Isaque como o herdeiro legítimo. O propósito da história de Ismael em Gênesis. A história de Ismael em Gênesis não é apenas sobre quem ele era. É para mostrar um contraste mais profundo entre Ismael e Isaque. O escritor não se concentra neles como indivíduos, mas como símbolos de como Deus age. O ponto principal é que quando Deus cumpre suas promessas, ele não está limitado pelo que é normal ou esperado. Deus não seguiu as regras da natureza ou da tradição. Escolher Isaque, o filho da esposa de Abraão, era uma prática familiar. Mas a rejeição de Agar e Ismael ajudou a destacar que o plano de Deus era único e intencional. Os descendentes de Ismael. Os filhos de Ismael são listados na Bíblia tanto em Gênesis quanto em Primeiras Crônicas. Em Gênesis 25, 12 a 16, está escrito: esta é a linhagem de Ismael, filho de Abraão, nascido por meio de Agar, serva egípcia de Sara. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, listados por suas gerações. Nebaiote, o primogênito de Ismael, seguido por Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses 12 filhos se tornaram líderes de suas próprias tribos, cada um com suas próprias cidades e assentamentos. Primeira Crônicas 1, 29 a 31, repete a mesma genealogia, confirmando seu lugar na história. O primeiro filho de Ismael foi Nebaiote, seguido por Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. No total, Ismael teve 12 filhos. O que se destaca é que o número de seus filhos corresponde exatamente aos 12 filhos de Jacó. Esse padrão de 12 também aparece com Naor e Esaú, que também tiveram 12 filhos cada. De acordo com Gênesis 22, 21 a 24, os filhos de Naor incluíam Uz, seu primogênito, depois Bus, Quemuel, pai de Arã, e outros como Pildas e Betuel, que se tornou o pai de Rebeca. Ao todo, Milca deu à luz 8 filhos, e a concubina de Naor, Reumá, teve mais 4. A Bíblia descreve os filhos de Ismael não apenas como uma família, mas como líderes. Gênesis 25:16 os chama de 12 príncipes, cada um governando sua própria tribo, cidades e assentamentos. Esses grupos eventualmente formaram nações e se estabeleceram na região onde Ismael havia vivido. O deserto de Parã. Gênesis 25:18 dá mais detalhes, explicando que os descendentes de Ismael viveram desde Avilá até Sur, uma área a leste do Egito, em direção à Assíria. Alguns de seus nomes até aparecem em registros da história assíria, mostrando que se tornaram tribos reconhecidas. Como previsto, Ismael faleceu cercado por sua família. Seu legado continuou através de seus filhos e suas tribos. No entanto, tensões entre os ismaelitas e os israelitas existiram. Por exemplo, 1 Crônicas 5:19 menciona batalhas entre as tribos de Israel e grupos ismaelitas como os Hagritas, Getur, Nafis e Nodab. Gênesis 16:12 já havia sugerido esse tipo de conflito, descrevendo Ismael como alguém que viveria em constante luta com aqueles ao seu redor.
A profecia sobre Ismael o descrevia como um homem que viveria como um nômade selvagem. Ele estaria frequentemente em conflito com outros, e outros estariam em conflito com ele, mas ele permaneceria próximo à sua família e seus descendentes. Com o tempo, os ismaelitas se tornaram estreitamente associados aos midianitas, que eram descendentes de Quetura. Em algumas partes da Bíblia, esses dois grupos são até tratados como um só. Por exemplo, em Gênesis 37, 25 a 28, os irmãos de José o venderam a um grupo de comerciantes descritos tanto como ismaelitas quanto como midianitas. Mais tarde, em Gênesis 37, 36 e 39, diz que José foi levado ao Egito por esses mesmos comerciantes. Como ambos os nomes são usados para descrever o mesmo grupo, não há necessidade de tratar os ismaelitas e os midianitas como dois grupos completamente separados nesta história. Em Juízes 8 e 24, Gideão se refere a seus inimigos como ismaelitas, pedindo a seus homens que lhe dessem os brincos de ouro tomados deles após a batalha. Esses brincos são mencionados especificamente porque os ismaelitas eram conhecidos por usar ouro. Voltando à história em Gênesis 37, os irmãos de José se sentaram para uma refeição e olharam para cima, vendo uma caravana de ismaelitas se aproximando. Eles vinham de Gileade, carregando mercadorias como especiarias, bálsamo e mirra a caminho do Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: "O que ganharemos matando nosso irmão e escondendo o que fizemos? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, nosso próprio sangue." Seus irmãos concordaram. Então um grupo de comerciantes midianitas passou e o acordo foi fechado. Os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Os comerciantes levaram José com eles para o Egito. Gênesis 37 e 36. Mais tarde, os midianitas, que faziam parte da mesma caravana, venderam José no Egito a Potifar, um oficial de alta patente na corte do faraó e capitão da guarda. Gênesis 39. Explica que Potifar, um oficial egípcio, comprou José dos ismaelitas que o haviam levado para lá. O uso da história de Ismael por Paulo. No Novo Testamento, Paulo se refere à história de Ismael e Isaque para fazer um ponto mais profundo, embora ele não mencione Ismael pelo nome. Em Gálatas 4, Paulo usa o relato de Gênesis para contrastar dois tipos de nascimento, um pelo esforço humano, a carne, e outro pela promessa de Deus, o Espírito. Em Gálatas 4:29, Paulo escreve: "Mas assim como aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, o mesmo acontece agora." Paulo segue esse versículo com uma citação de Gênesis 21:10, onde Sara diz a Abraão: "Expulse a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará junto com meu filho, Isaque." Isso mostra que Paulo estava claramente pensando na história de Gênesis ao escrever sobre o conflito entre os dois filhos. Para ele, Ismael representava o caminho antigo, baseado em planos humanos, enquanto Isaque simbolizava a promessa de Deus e a liberdade espiritual.